O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo som do vento que passava pelas árvores ao lado do posto. O vigia, sentado na pequena guarita, observava a escuridão lá fora. A rotina monótona o deixava relaxado, até que algo chamou sua atenção. No limite da iluminação do pátio, ele viu uma silhueta. Não parecia alguém comum. Era alta, esguia e imóvel. Por um momento, ele pensou que fosse uma brincadeira, mas algo na postura da figura fez um calafrio subir pela sua espinha. Tentando ignorar o incômodo, ele voltou a olhar para o celular, mas o desconforto não passava. A presença lá fora parecia pesar no ar, e o vigia não conseguia afastar a sensação de estar sendo observado. Respirou fundo e decidiu verificar as câmeras de segurança. Quando ajustou o foco da câmera externa, o coração quase parou. A figura ainda estava lá, parada, olhando diretamente para a guarita. Não se mexia, não fazia som, apenas permanecia ali, inquietante. Aquele momento de confronto visual o fez questionar sua sanidade. Será que estava cansado demais? Talvez fosse apenas uma sombra ou um efeito do vento nas árvores. Decidido a acabar com a tensão, ele pegou a lanterna e saiu da guarita. Ao pisar no pátio, sentiu o ar mais frio do que o normal. Caminhou até o local onde havia visto a silhueta. Contudo, assim que chegou perto, não encontrou ninguém. Apenas o vento sussurrava entre as árvores e o vigia começou a duvidar do que tinha visto. Voltando à guarita, fechou a porta com força e se trancou lá dentro. A sensação de estar sendo observado ainda persistia. Ligou a TV para tentar distrair a mente, mas a imagem na tela parecia distante. De repente, ouviu um ruído leve, como se algo arranhasse o chão do lado de fora. Levantou-se rapidamente e olhou pela janela. Nada. O pátio estava deserto, mas o som continuava. Não vinha de longe. Estava perto, muito perto, talvez atrás da guarita. A mão do vigia tremia ao pegar o rádio. Tentou chamar a central, mas o sinal estava fraco. Alô? Alguém na escuta? Nada. Apenas o silêncio. A tensão tomava conta dele. Com um movimento rápido, apagou as luzes internas para tentar ver melhor lá fora. Seus olhos ajustaram-se à escuridão e ele percebeu que a silhueta tinha retornado. Agora estava mais próxima. O coração disparou e ele percebeu que não era sua imaginação. Alguém ou algo estava ali, observando. O vigia, paralisado, tentava entender o que estava vendo. A silhueta se movia lentamente, quase como se deslizasse pelo chão. Não havia passos nem ruídos de sapatos batendo no piso. O som de arranhões continuava, ecoando nos ouvidos. Ele tentou pensar racionalmente. Talvez fosse um andarilho, alguém perdido. Mas algo na postura daquela figura o deixava desconfortável. Parecia que ela não tinha pressa, mas sabia exatamente onde queria chegar. De repente, a criatura parou, ainda no limite da iluminação. Pela primeira vez, o vigia percebeu algo estranho em sua aparência. A cabeça era desproporcional ao corpo, levemente inclinada para o lado. Não conseguia ver o rosto com clareza, mas tinha a sensação de que aquilo estava sorrindo. Um sorriso sinistro, distorcido. O vigia deu um passo para trás e bateu na mesa da guarita. O barulho o fez despertar do transe e ele fechou a cortina rapidamente. Dentro da guarita, o silêncio era sufocante. O vigia encostou-se à porta, tentando acalmar a respiração. A mente corria em várias direções, tentando achar uma explicação lógica. Pode ser um viciado, ou alguém que perdeu o juízo, pensou, tentando convencer a si mesmo. Mas no fundo, ele sabia que havia algo além disso. Pegou o celular e tentou ligar para a polícia. Sem sinal. O desespero começou a se instalar. Ele estava sozinho. E o tempo parecia parar. Um barulho seco quebrou o silêncio. Algo bateu na porta da guarita. 3 toques firmes, ritmados. O vigia congelou. O som era muito claro, muito próximo. "Quem está aí?" gritou, tentando soar firme. Mas a voz saiu trêmula. Nenhuma resposta. Apenas o vento lá fora. Os toques na porta se repetiram, desta vez mais fortes. Algo ou alguém
estava querendo entrar. O vigia segurou a maçaneta, impedindo que ela girasse. Suas mãos estavam geladas. Os minutos seguintes pareceram uma eternidade. O vigia não se movia, com os olhos fixos na porta. Do lado de fora, o silêncio reinava, mas ele sabia que a presença ainda estava lá. Lembrou-se das histórias que ouvira de outros colegas, relatos de vultos, sombras e sensações estranhas durante a madrugada. Sempre achou que eram exageros, mas agora tudo fazia sentido. Algo naquele posto parecia atrair o inexplicável. Finalmente, o silêncio foi interrompido novamente. Desta vez, o som vinha das janelas, um arranhar contínuo, como unhas passando pelo vidro. O vigia lutava para não entrar em pânico. Pegou o bastão de segurança, mas sabia que aquilo não o protegeria de algo que ele nem conseguia ver direito. Preciso sair daqui, pensou, mas ir lá fora parecia ainda mais perigoso. Sentia-se preso, cercado pelo desconhecido. De repente, o arranhar parou. O silêncio voltou, mas era ainda mais assustador. O vigia tentou reunir coragem para olhar pela janela novamente. Lentamente, puxou a cortina. O pátio estava vazio. Mas antes que pudesse respirar aliviado, algo chamou sua atenção. No reflexo do vidro, ele viu a silhueta. Estava parada atrás dele, dentro da guarita. Um frio percorreu sua espinha. Ele virou-se rapidamente, mas não havia nada ali. A mente do vigia começou a pregar peças. Estou ficando louco, pensou, tentando encontrar uma explicação racional. Mas o medo era real. Olhou para o relógio. Ainda faltavam horas para o amanhecer. Cada minuto parecia um tormento. Sentia que estava sendo observado, mesmo quando não via nada. Algo estava brincando com ele, e essa ideia o apavorava ainda mais. Aos poucos, o vigia começou a ouvir outro som, mais sutil. Um sussurro, fraco no início, mas ficando mais claro a cada segundo. Não eram palavras que ele conseguia entender, mas o tom era perturbador. Isso não é real, repetia para si mesmo, tentando se convencer. Mas o sussurro continuava, envolvendo-o, fazendo-o questionar sua própria sanidade. Sentiu que estava à beira de perder o controle. O tempo não passava. O vigia já não sabia se estava acordado ou preso em um pesadelo. Cada som, cada sombra parecia ameaçadora. De repente, o rádio emitiu um estalo, quebrando o silêncio. Alô? Alguém me escuta? A voz da central era um fio de esperança. Aqui é o posto. Tem alguém ou algo. Sua voz falhou. Mas antes que pudesse terminar, o rádio silenciou novamente. E o vigia percebeu que estava, mais uma vez, sozinho na escuridão. O vigia encarou o rádio, esperando um novo contato. O suor escorria por sua testa e o silêncio pesava novamente. Sentia que algo estava à espreita, observando cada movimento seu. Preciso sair daqui, pensou. Com a lanterna na mão, abriu a porta lentamente. O vento frio da madrugada o atingiu em cheio. O pátio parecia vazio, mas o medo não diminuía. Deu alguns passos cautelosos para fora. A sensação de ser seguido era quase palpável. Algo estava perto, muito perto. De repente, um ruído seco veio da lateral do posto. Parecia um latido curto, seguido por passos rápidos. Apontou a lanterna naquela direção, mas só conseguiu iluminar os contornos das árvores. O coração disparou quando percebeu que os passos estavam cada vez mais próximos. A luz tremia em sua mão e ele lutava para manter a calma. "Quem está aí?" gritou, mas a única resposta foi o som dos passos, que pararam bruscamente. O silêncio voltou, mas trazia uma carga ainda mais aterrorizante. O vigia recuou lentamente em direção à guarita, mas algo o fez parar. A figura estava de volta, agora bem no meio do pátio, iluminada parcialmente pela luz do poste. Ele conseguiu ver mais detalhes. A pele parecia pálida e os braços eram longos demais para um humano. A criatura inclinou a cabeça lentamente, como se estivesse analisando cada movimento dele. O vigia congelou. Era como se seus pés estivessem presos ao chão. Sua mente gritava para correr, mas o corpo não obedecia. A criatura começou a se mover, deslizando pelo chão como se não tivesse peso.
Não fazia som, apenas avançava lentamente em sua direção. Desesperado, o vigia finalmente conseguiu se mover. Correu para a guarita e trancou a porta novamente. O peito arfava enquanto ele tentava recuperar o fôlego. Pegou o celular e tentou mais uma vez ligar para a polícia. Sem sinal. De repente, ouviu o som mais perturbador até agora. Uma risada baixa, distorcida, vindo do lado de fora. A risada continuava, aumentando em intensidade. Era como se várias vozes rissem ao mesmo tempo, criando um coro macabro. O vigia tapou os ouvidos, tentando bloquear o som. Isso não é real. Não é real, repetia para si mesmo. Mas a risada não parava. Em um momento de coragem ou desespero, pegou o bastão de segurança e abriu a porta, gritando: "O que você quer?" O pátio estava vazio. O silêncio retornou de forma quase surreal, mas ele sabia que a criatura ainda estava por perto. Com passos firmes, o vigia caminhou até a entrada principal do posto. Precisava entender o que estava acontecendo. Foi então que viu marcas no chão. Eram pegadas profundas, mas não humanas. Pareciam garras que arranhavam o concreto. Seguiu as marcas com a lanterna até o lado de um dos caminhões estacionados. Quando iluminou a parte de trás do veículo, viu algo que o fez recuar rapidamente. A criatura estava lá, agachada, olhando diretamente para ele com olhos brilhantes. Os olhos da criatura refletiam a luz da lanterna, como os de um animal noturno. Mas havia algo humano naquela expressão, como se ela estivesse estudando o vigia. Ele deu um passo para trás, mas tropeçou em uma pedra e caiu no chão. A criatura se ergueu lentamente. Seus movimentos eram antinaturais, quase mecânicos. Isso não pode ser real, pensou o vigia, enquanto tentava se levantar. Mas a criatura começou a avançar novamente. Seus passos agora eram audíveis, ecoando no silêncio da madrugada. Sentindo o desespero tomar conta, o vigia correu em direção à loja de conveniência do posto. Trancou a porta atrás de si e procurou algo para se defender. Pegou um pé de cabra que estava no balcão e se posicionou próximo à janela. A criatura não estava mais visível. Tudo estava quieto novamente, mas ele sabia que não duraria muito. O rádio da loja emitiu outro estalo e uma voz diferente surgiu. "Você não deveria estar aí. Saia enquanto pode." A mensagem era clara e assustadora. O vigia tentou responder pelo rádio, mas a voz já havia desaparecido. O que estava acontecendo? Será que alguém sabia sobre aquela criatura? Sentia-se encurralado, sem opções. De repente, ouviu um estalo vindo do teto. Algo estava subindo no posto. Apontou a lanterna para cima e viu a silhueta passando rapidamente pelo telhado. O barulho das garras arranhando o metal era insuportável. A criatura estava acima dele e não havia mais para onde fugir. Respirando fundo, o vigia tomou uma decisão. Se aquela coisa queria pegá-lo, ele lutaria. Pegou o pé de cabra com mais firmeza e saiu da loja, olhando para o telhado. "Apareça!" gritou. O silêncio foi quebrado pelo som das garras descendo lentamente pela lateral do prédio. A criatura surgiu novamente, mas dessa vez estava diferente. Estava mais próxima, mais detalhada. Sua pele parecia quase translúcida e seus olhos brilhavam com um tom de vermelho profundo. O vigia sentiu que aquela era sua última chance de escapar. Correu em direção ao caminhão mais próximo e entrou na cabine. Trancou a porta e tentou ligar o veículo. As mãos tremiam tanto que mal conseguia girar a chave. Finalmente, o motor rugiu e ele acelerou, derrubando a cancela do posto. Olhou pelo retrovisor, esperando ver a criatura o seguindo, mas ela havia desaparecido. No entanto, o medo permanecia. Sabia que aquilo não havia acabado. Dirigiu por vários quilômetros, sem parar. O céu começava a clarear, mas a sensação de ser observado não desaparecia. Parou em uma lanchonete de beira de estrada e entrou cambaleando. Sentou-se em uma das mesas, tentando processar o que havia acontecido. Quando o garçom se aproximou, perguntou: "Você está bem?" O vigia balançou a cabeça sem saber o que dizer, mas antes que pudesse responder, viu algo que o fez estremecer.
Uma marca de garra estava na lateral da lanchonete. O coração do vigia disparou novamente. Levantou-se, tentando entender o que aquilo significava. Olhou ao redor, mas ninguém parecia notar a marca. Sentiu um frio percorrer sua espinha. Aquilo o havia seguido. Não importava para onde fosse, a presença ainda estava com ele. Sentiu que precisava avisar alguém, mas quem acreditaria? Respirou fundo e tomou uma decisão. Precisava descobrir o que estava acontecendo. Essa criatura não era uma coincidência. De volta ao caminhão, pegou seu celular e começou a pesquisar histórias semelhantes. Descobriu relatos de outras pessoas que haviam visto figuras misteriosas durante a madrugada em postos de combustível isolados. Algumas descreviam exatamente a mesma criatura. Sentiu um calafrio ao perceber que não estava sozinho. Mas por que essas histórias não eram conhecidas? Quem estava encobrindo tudo isso? A verdade parecia muito maior do que ele imaginava. Antes de voltar à estrada, recebeu uma mensagem anônima em seu celular. Ela sempre encontra quem a vê. Não há como fugir. O vigia sentiu o sangue gelar. Desligou o celular e olhou para o horizonte, tentando não entrar em pânico. Sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. A criatura não era apenas um delírio, era real e estava atrás dele. Não importava onde fosse, o medo o seguiria. Algo sombrio havia se despertado naquela madrugada, algo que ele jamais esqueceria.